Kaylee Rose Amstutz, que é o nome real da Chappell Roan, ela saiu desta menina bonitinha, pra esta diva icônica, né? Assim, um pequeno parêntese, foi muito difícil convencer as pessoas no primeiro vídeo que eu não era gay, nesse vai ser impossível. Mas vamos... Meio que divô, né? Seja bem-vindo ao canal Slideologia, onde toda semana eu e meus amigos nos reunimos para apresentar slides uns pros outros. Se curtir o vídeo, inscreva-se para mais apresentações. Em alguns momentos da apresentação, eu vou precisar me referir à comunidade LGBTQIAP+. Para facilitar as nossas vidas, eu vou falar apenas LGBT ou queer. Beleza? Então, tirando isso da frente, vamos falar do que eu vim falar aqui hoje. Se nos vídeos passados eu me passei e estava aprendendo armas de guerra e eu me enfiei em um buraco de coelho muito fundo, dessa vez eu não aprendi com os meus erros, eu me enfiei num muito pior, porque eu quis falar da genialidade por trás do looks da Chappell Roan. Eu sei que é brega essas transições, mas tem um motivo, tá? Então, por onde a gente vai começar? A gente começa por moda e pop, né? Já que a Chappell é uma artista pop, eu precisei buscar referência no mundo da música pop, para começar a entender da onde eu preciso buscar as coisas, com o que eu tenho que falar. As referências que eu fui indo atrás, embora muito boas, não eram exatamente o que eu estava procurando. Então eu fui cada vez mais fundo na estética de roupas que ela usa, no comportamento, nos movimentos que ela diz. E aí a gente precisa abrir mais um parênteses aqui. Pra gente seguir com essa apresentação, eu preciso que seja aceito que moda é um estilo de arte e a arte quer comunicar coisas. Logo, se alguém acha que moda não comunica coisas, roupas não comunicam coisas, esse vídeo vai ser inútil. Mas se a gente parte do pressuposto que sim, moda e roupas comunicam coisas, a gente precisa entender o que elas comunicam. E algumas roupas comunicam sátiras, né? Outras roupas comunicam quebra de zeitgeist. E algumas roupas comunicam coisas que não deveriam ser comunicadas. E tendo isso em mente, eu queria muito saber o que isso aqui comunica. Né? Por que ela se vestir de roupas medievais é alguma coisa e por que ela tá sempre usando roupas medievais? Bom, essa era a minha pergunta e a minha última semana onde eu vivi um inferno de pesquisas, eu obtive as minhas respostas. Tem uma dúvida. Manda. O que você quer comunicar com essa sua camisa com o peito aberto? Eu juntei no meu armário a roupa mais medieval que eu tinha. Então, no máximo, eu tô parecendo um pirata. Mas era pra ser condizente com a apresentação. Qual a relação de vocês com a Chappell Roan? Arthur, você está falando só com o top 0,5% dos mais de 32 bilhões de ouvintes de Chappell Roan em dezembro no YouTube Music, mano. A minha relação é só o que... Quando a Anitta bota, quando a gente tá em algum lugar, a Anitta vai lá e bota uma música da Chappell Roan, ou ele ou a Alanis. e é isso, mas eu gosto das músicas dela, eu acho bem legal. Eu também gosto muito das músicas dela, não é minha artista pop favorita, mas é uma das. E aí eu falei, bom, eu preciso analisar, né, o que ela quer dizer com tudo isso. E conforme eu ia entrando nesse buraco de minhoca, eu era constantemente metralhado com dois termos, que é o camp e o drag, né, que são termos que não são novos pra mim. Eu vou ter que também abrir mais um parênteses aqui, que é... Eu sei que a Chappell Roan é uma artista drag. A Chappell Roan é uma drag queen. E 70% da estética dela vem de drag queens. Só que a pesquisa que eu fiz é voltada para moda medieval. Então não vamos abordar drag queens aqui nesse vídeo, senão ele teria 3 horas de duração. E já vai ter duas. Já vai ter duas. E aí, falei, tá, tendo isso em mente, como a gente começa? Bom, a gente começa pelo começo. Em 1964, a pesquisadora Susan Sontag, ela escreve um ensaio falando sobre Notes on Camp, que ela
percebeu o movimento que acontecia na época e escreveu sobre ele, o que é o camp. É um movimento que começou principalmente na comunidade LGBT e foi sempre muito marginalizado, principalmente na década de 60. E ele tem suas origens em coisas muito, muito específicas, né? E aí, essas coisas, a Susan Sontag, ela classifica como camp. E aí você fala assim, puta merda, não faz o menor sentido nenhuma dessas coisas. O Godzilla, as artes do Aubrey Bursley e a atriz Greta Garbo. Bom, no camp, Susan Sontag identifica que ele tem uma seriedade falha. Então ele se propõe a ser sério e falha. Às vezes proposital, às vezes não. E o King Kong é isso, essa seriedade que a gente não consegue levar a sério. Esse bonecão do posto em cima de um prédio. Os desenhos do Audrey, eles inspiraram o movimento que se viria a ser o Art Nouveau, em 1920, que é uma fonte de inspiração muito forte para o camp. E a atriz Greta Garbo, ela tem uma coisa que é muito valorizada no camp, que ela tem uma beleza andrógena, e o camp brinca com concepções de gênero. Em 1964 também, a gente tem um dos principais expoentes do camp lançando seu primeiro filme, o diretor John Waters. John Waters, ele lançou filmes icônicos como Pink Flamingos, Hairspray e Cry Baby. Então, assim, o cara, ele manda muito. Ele é um dos principais bastiões do camp. É inclusive engraçado que a Susan Sontag escreveu sobre o camp na mesma época que o John Waters lançou o seu primeiro filme. O que mostra que efetivamente era um movimento que permeava muito aquela época. Aqui vocês já devem estar vendo que em Pink Flamingos a gente tem a drag queen Divine, que ela é um dos principais personagens no filme do John Waters. A Divine, ela inclusive é tão famosa que inspirou o look da Úrsula da Que Pena Seria. Então, ela é uma inspiração muito forte para o movimento camp, para as drags, obviamente, e muito para a própria Chappell Roan. Mas vamos lá. Passado a parte histórica, a gente tem que entender de onde a Kaylee veio e para onde a Chappell vai. Kaylee Rose Amstutz, que é o nome real da Chappell Roan, ela saiu desta menina bonitinha, para esta diva icônica, né? Assim, um pequeno parêntese, foi muito difícil convencer as pessoas no primeiro vídeo que eu não era gay, nesse vai ser impossível, né? Mas vamos... Meio que divô, né? Mas vamos lá, né? Então, o que acontece, né? Por que teve essa mudança tão abrupta de estética? A Chappell Roan, quando ela começa a sua carreira musical, quando ela vinga musicalmente, ela tem realmente essa quebra de imagem. E quem vai explicar isso para vocês vai ser eu nesse vídeo, mas principalmente eu me baseei na pesquisa de marketing da profissional em marketing Zoe Unlimited, que tem um canal no YouTube e é uma profissional em marketing que vocês conseguem achar ela no LinkedIn também, e ela trabalhou no PayPal nos anos de 2023 e 2024, o que mostra que ela é muito eficiente, porque foram os anos que eu mais usei PayPal. Então, parabéns para ela. E ela faz uma análise de marketing em cima da Chappell Roan, mostrando de onde ela veio e justamente para onde ela vai pela visão do marketing. Tem problemas nessa visão dela, mas eu precisei pegar uma coisa bem acadêmica, porque a gente vai lidar com as análises das roupas medievais da Chappell de uma maneira que a gente precisa se inspirar de onde as coisas vêm para onde elas vão. Então vamos lá. A Kaylee, ela era uma menina muito bonitinha e cantava covers de músicas pop no YouTube há pelo menos uns 10 anos já, né? E o que aconteceu para ela sair disso para Chappell Roan? A Zoe, ela diz que o problema da Kaylee nesse começo é que ela era muito perfeitinha. Ela era uma princesinha. E isso não é interessante. E onde entra o camp nisso? Susan Sontag descreve o camp como um movimento que tem a predileção pelo inatural, pelo artifício e pelo exagero, a teatralização da experiência e, principalmente, é bom porque é ruim. E aí você diz assim, ô seu filho da p***, você tá falando que a Chappell Roan é ruim? Não. O ruim, nesse contexto, é a quebra de paradigmas. Então, se a gente tem uma artista que ela é perfeita, ela é a ideia do que o Zeitgeist precisa,
a gente tem uma artista que quebra com a perfeição e mostra um mundo que às vezes a gente não quer ver, com base em coisas que são ridicularizadas. E ela vira um ícone. Bom, temos a parte 2 histórica completa, né? Mas, Arthur, e as roupas medievais? Bom, antes da gente falar das roupas medievais, a gente tem que falar das referências do passado que a Chappell usa em quase todos os seus looks. Como eu não sou um historiador, eu precisei me basear na pesquisa da escritora e historiadora da moda, Karolina Zebrowska, que é uma polonesa que tem um canal no YouTube e também tem diversos livros publicados sobre história da moda. Ela tem também, inclusive, um vídeo excelente falando sobre as roupas da Chappell Roan, e eu me baseei muito não só nesse vídeo, como também na enciclopédia que ela lançou, que é The Encyclopedia of Ugly Fashion. Então, assim, dei uma moral pra moça porque ela é muito rock, tá? A Carolina, ela vai falar que metade da identidade visual da Chappell vem da maquiagem dela, né? Esse não é um vídeo sobre maquiagem, esse é um vídeo sobre looks, mas a gente tem que passar um pouquinho por cima disso. Também um adendo que ela está usando botas com calçado de bode, né? De patas de bode. Isso é muito rock. Puta merda. Mas a Carolina entende que a maquiagem da Chappell vem muito da maquiagem dos anos 20. E aí vai vir uma galera que é muito fã de Chappell Roan agora falar: você está errado. Ela é uma maquiagem baseada em drag queens. E sim, isso é verdade. Numa entrevista que a Chappell deu para Sephora, ela fala que mais da metade da maquiagem dela é inspirada em drag queens. Mas a gente tem que lembrar que drag queens vieram do movimento camp, que se baseou fortemente no Art Nouveau, que começou em 1920. Então uma coisa está coligada à outra. Então assim, eu sou maluco? Eu não sou maluco. Muitos dos looks que ela usa são inspirados em moda de Art Nouveau. E a gente consegue ver isso assim fortemente. Passando ali às vezes para uma década de 30, 40 com esses maiôs militares, que não é tão forte a estética dela, mas ela logo volta para os anos 20 e garante pra gente que ela tá realmente focada no Art Nouveau. Bom, beleza. Passado isso, e a moda medieval, né? Pra onde ela vai? Vamos lá. Moda medieval e Chappell Roan. Como eu não sou exatamente o melhor histórico do mundo, né, professor de história, eu tive que me basear em outras pesquisas de outras pessoas também. E quem diria que a jornalista Kaylee Fairclough escreveu um artigo na National Geographic sobre a nostalgia medieval, colocando como a Chappell Roan um dos principais expoentes desse movimento que está acontecendo agora. Bom, nesse artigo que eu recomendo que todos leiam, ela também cita uma pesquisadora, que é uma professora de literatura medieval, que é a Megan Cook, que faz uma pesquisa bem extensa sobre uma coisa que ela vai chamar de Dirtbag Medievalism. Para a gente evitar ficar falando muito termo em inglês aqui, eu vou chamar Dirtbag Medievalism de medieval bagaceiro, beleza? Assim, eu acho que é mais fácil. Ela vai falar que o medieval bagaceiro é esse movimento que ele tem fortes raízes no camp, né? Como a primazia do artifício à precisão, ou seja, ele se propõe muito mais a carregar essa ideia artificial do que uma precisão histórica. Ele tem uma valorização da vibe, a seriedade fracassada e a rejeição da modernidade como principais fatores dele existir. E aí a gente precisa fazer um pequeno adendo aqui sobre essa rejeição da modernidade. Eu precisava falar disso um pouco antes, mas vamos lá. Rejeição da modernidade por quê? O que acontece? Na moda, nas artes e na nossa vida em geral, cultura pop, a gente tem um movimento muito forte de voltar a ideias antigas, principalmente em momentos pré-guerra e de recessão econômica. Veja bem, a gente está vivendo um momento onde a gente tem nostalgia do passado, com voltando aos anos 20, a gente tem artistas pop voltando a usar looks que remetem aos anos 20, 40 e alguns à era medieval. Por quê? Porque estamos vivendo um período de recessão econômica, um período de incerteza e um período de intrigas políticas muito extenso. Uma geração em que foi prometida segurança e uma vida plena está sendo entregue pra gente justamente o oposto. E isso faz com que esse medo do futuro, essa incerteza, faça com que nós voltemos
a um momento de mais segurança, porque o passado não nos surpreende mais, né? Você não fica com medo de voltar a viver a Segunda Guerra, porque você não viveu a Segunda Guerra, ela já acabou. Então, essas pessoas que se entregam a essa ideia do medieval, elas buscam uma segurança de uma estética que elas não viveram, e uma estética falsa, porque isso não é a estética medieval de verdade, isso é baseado puramente em fantasia, ou seja, é uma nostalgia de um conceito, de uma ideia que foi perdida há muito tempo atrás. A gente vive essa eterna lembrança de algo que nunca aconteceu, já diria o Neymar, né? Mas por que isso é tão forte? Recessão econômica, período pré-guerra, tensões políticas, a gente está com medo, e quando a gente está com medo a gente se volta porque dá segurança. Bom, dito isso, o medieval bagaceiro deu origem a um novo movimento chamado Medieval Camp, que aí é justamente a junção do camp com o medieval bagaceiro, que é ele brincando com essas coisas, brincando com esses medos e brincando com esses ícones dessa fantasia que nunca aconteceu. E quem traz muito isso hoje para moda é a Chapel. A Chapel não veste estilistas hiper famosos igual a Lady Gaga ou a Madonna. Ela veste coisas que, pelas próprias palavras dela, ela não faz muito conjectura sobre. Ela só veste aquilo que faz ela se sentir gostosa. E eu não acho que ela tá mentindo, mas ela tá vestindo coisas que faz parte desse período histórico que a gente vive e faz referências a outros. Então vamos começar a parte principal do vídeo, que é a análise de looks históricos da Chappell Roan. Que é o quê? Neste look aqui, nesses dois, ela tá usando uma peça medieval chamada hennings, né? Que são esses adornos na cabeça. Os hennings ficaram muito famosos mais ou menos ali por 1500, 1600, onde era uma moda que era muito interessante para todas as mulheres de todas as classes, e elas vestiam esses chapéus, esses adornos de cabelo muito, muito extensos. Existia um problema muito grande, que é a igreja. E vários homens da época odiavam isso, né? E muitas delas eram tidas como, tipo, demônios e falhas, uma moral falsa, e eram muito criticadas extensivamente pelo uso desses adornos. Mas elas continuavam usando, porque esses adornos eram bonitos para outras mulheres. São mulheres se vestindo para outras mulheres, não para a atenção do homem. É a rejeição do male gaze. E a Chappell usa isso, diz muito sobre o que ela quer comunicar. A Chappell, que é uma artista lésbica que recusa esse olhar do male gaze, ela comunica a arte e a música dela para outras mulheres. Então faz muito sentido que ela faça o uso de peças que são de mulheres para outras mulheres, principalmente em um século que era extensivamente problemático em quase tudo, né? Esses não são os únicos looks que ela faz uso. Ela também já se vestiu de Jester ou Arlequino, como preferirem. Ah, Arthur, pode ser chamado de Coringa. Mas a gente vai pensar em outra coisa se a gente falar Coringa, né? O Jester, o Bobo da Corte, o Arlequino, todo mundo sabe de onde veio, né? Aqui, essa pintura linda do palhaço Pagliassi, que eu adoro ela. O Jester, ele tem esse negócio com o ideal medieval, que ele entretia os nobres da época, né? A Chappell, fazer uso disso num show, eu acho muito bonito, que é ela tratar o público dela como nobreza, é um público que ela valoriza muito. Existe essa leitura, mas eu particularmente não acho que ela seja tão certa. Eu acho que nesse quesito a coisa é um pouco mais simples. A Chappell, na mesma entrevista com a Sephora sobre maquiagem, ela diz que a maquiagem dela é muito voltada para as drags, mas também muito voltada para palhaços. E ela fazia maquiagens de palhaço porque nesse começo de transição visual, ela sentia que as pessoas iam rir dela. E ela falou, bom, se as pessoas vão rir de mim no palco, que riam do melhor palhaço possível. Então eu acho que agora ela se veste de Jester é mais uma referência a esse momento de insegurança e construção da imagem dela, do que efetivamente ser alguma coisa muito política e muito sublinhada e tal. Eu acho que é mais uma questão pessoal mesmo. Outro look maravilhoso dela é o que ela usou no VMA, um dos meus favoritos, porque ela tá linda com tecidos super leves. O look completo ele tem uma capa vitoriana mais ou menos, mas principalmente uma espada. E ela tá usando essa espada por quê? Vou fazer um parênteses aqui, o próximo slide eu fui ver, eu esqueci de pôr imagens.
Mas eu prometo que vocês vão entender, vai ser fácil imaginar o que eu vou falar aqui agora. O uso da espada, ela é muito simples, porque é uma arma branca, e é uma arma que é associada a cavaleiros, a heróis, que normalmente são homens. Então ela fazer o uso de uma espada, de uma coisa que era usada por heróis, diz duas coisas pra mim. É uma quebra de paradigmas. Ela tá usando uma arma comumente associada a homens como um acessório de vestuário feminino. Mas, mais importante, ela brinca com as concepções de gênero que a Susan Sontag já falou pra gente no Camp. E ela é a heroína, ela é a personagem principal dessa história que ela quer contar. E vejam bem, não pra gente, mas para outras mulheres. Que é, de novo, a recusa do male gaze. Isso vai ficar um pouco repetitivo, porque a essa altura do campeonato, eu sinto que ela sabe muito bem o que ela tá fazendo sim, e ela mentiu na entrevista, falando que, não, eu não penso muito nas coisas que eu faço. Eu acho agora que é só mentira. Eu vou falar que eu tava mentindo anteriormente. Eu não acho que ela tá mentindo. Porque é maluquice, todas as roupas dela representam muito bem isso. Essa roupa também eu acho que ela tem um quê de referência à Dama do Lago, dos contos arturianos, que é o ser místico que entrega a Excalibur para o Arthur. Mas ele não tirou a espada da pedra? Mas isso é um desenho da Disney, não os contos arturianos. Vamos falar de mais um look maravilhoso dela, que é ela vestida de cavaleiro na porra do palco. Essa é a skin do Fortnite. Exatamente, skin do Fortnite. Vai chegar mais as outras skins daqui a pouco, nos créditos da apresentação. Essa vestimenta dela é exatamente a mesma coisa da outra, ela brincando com essa concepção de gênero, com ela sendo heroína, com a recusa do male gaze. Só que muita gente fala que é uma clara referência a Joana d'Arc, né? Sim, eu acho que sim, mas mais importante, eu achei também uma coisa muito que é... Em 1800 existia uma cantora de ópera bissexual que se apresentava usando armadura. E esta cantora de ópera, a Julie Taubman, ela ficou muito famosa por botar fogo em uma igreja. Então, assim, fortes referências dela. Mais um look muito interessante é para esse ensaio fotográfico que ela faz uso de várias referências históricas aqui, como os horns, que são esses penteados que eram usados pelas cortesãs venezianas, mais ou menos no século XV, por aí. As cortesãs venezianas, nessa época, elas eram lidas como o bastião da moda, né? Tipo, quem levava a moda, se as cortesãs venezianas estavam usando, é porque aquilo era de muito bom gosto. E esses penteados chamados horns, né, ou chifres, era uma coisa que era muito comum entre elas. Porém, de novo, o clero e os homens da época não gostavam desse penteado, porque falavam que faziam com que as mulheres parecessem bestiais e demônios e essas coisas. Então eles não gostavam. Mas, de novo, né, voltando e me fazendo um papagaio aqui, era algo que as mulheres vestiam para outras mulheres várias vezes. Nessa mesma imagem, a gente tem o uso dos rufos, né, que são esses colarinhos que ficam extremamente grandes nas roupas. No século XVI, eles tomaram proporções absurdas, como vocês podem ver, e eles eram até que usados por homens, mas muito mais comumente usados por mulheres. E tem uma história muito boa sobre os rufos, que é o quê? Eles eram, em sua maior parte, brancos, né? Mas, nesse mesmo período histórico, existiam rufos coloridos, que foram criados, né, por uma mulher, que posteriormente ela veio a ser presa por ter matado o marido dela. E durante o julgamento, ela fez o uso de rufos coloridos nas mangas e no pescoço que ela tinha inventado. E aí, por conta disso, esses rufos pararam de ser usados, né? Só que eu acho engraçado, talvez a Chapel não saiba disso, mas todos os looks medievais dela têm fortíssimas referências e falam com a mesma coisa, brincam com os mesmos conceitos. E por mais que ela diga que ela não pensa nisso, nos mostra que nós como sociedade somos muito mais funcionais do que individualmente. Ideias que permeiam no ar, elas comunicam com todos de uma maneira meio que imperceptível e faz com que esse espectro que ronda a nossa sociedade seja muito comunicável.
A apresentação meio que vai acabar por aqui. Eu deixo só mais alguns exemplos de looks vitorianos que ela usa, que também tipo, são muito bonitos. Alguns looks dos anos 50, anos 80, ela aqui fazendo o uso do vestido da Divine. Anos 80 bem forte também com ela. E uma referência ao vestido de casamento da Diana, né? Bom, essa é a apresentação, onde eu queria falar sobre os looks da Chapel, sobre como isso moldou um pouco da história que a gente está vivendo, como isso tem fortíssimas referências no contexto político que está acontecendo, e eu posso estar parecendo um maluco do aqui, né? Mas foi uma semana de pesquisa muito extensa, lendo muitos artigos, muitos textos científicos, e eu acho que eu consegui entregar alguma coisa minimamente palatável. Não sei o que vocês acham, mas eu encerro por aqui. Nossa, muito bom. O cara quer dar uma aula de história, né, mano? Eu achei muito interessante, né? Porque você começou a contar sobre... lá no comecinho mesmo, quando você começou a falar sobre o que as roupas querem comunicar, né? E eu acho que às vezes a gente vive um mundo, às vezes tão no automático que a gente não pensa, cara, o que essa pessoa tá tentando dizer com a roupa em específico e não só por palavras ou ações. Eu achei muito legal mesmo. Não, eu ia falar que a questão da nostalgia, que, mano, você vê hoje... galera tendo nostalgia de 2016, tá ligado? Tipo, acho que a gente chegou num nível tão ruim que se você for pensar, tipo, qualquer estética dos anos 2020, mano, não tem, é só correr reciclagem de coisas antigas, né? Eu culpo Stranger Things. De nostalgia dos anos 80, e aí agora a gente tá preso nesse looping eterno. De não criar nada novo, né, mano? É bizarro. Exato, eu não aguento mais. Eu brinco com a Bruna que toda vez que a gente vai no cinema, se for pra assistir ou remake ou adaptação, a gente não assiste. E aí, tipo, faz meses que a gente não nunca mais foi no cinema. E aí você deve estar se perguntando, Nita, que porra é essa? O que você tá falando? E aí eu te respondo, quem que você acha que é o Satã do inferno dos brinquedos? Velho. Cara, por que, velho? Por quê?